Nós estamos aqui mais uma vez nos estúdios da Agência Ômega, no DigoCast, o podcast que conta a história das pessoas de Amambai e região. E hoje a gente está aqui com o Juliano Bernardi. Ele que é cirurgião dentista, né? E veio para Amambai aí e está fazendo vários investimentos, fez investimentos, cresceu na cidade. E hoje eu tenho a honra de estar aqui fazendo essa entrevista com o Juliano. Juliano, seja bem-vindo aos estúdios da Agência Ômega, seja bem-vindo ao DigoCast. Boa tarde, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Boa tarde, Raul. E estamos aí. Quando pintou o convite, eu te perguntei, tá, existe algum roteiro, alguma coisa para falar? Você falou, não, você vai vir aqui contar a tua história e conforme for indo, então estou aqui, estou à sua disposição. Juliano, assim, ó, é um papo descontraído, sabe? E a gente vê aí que você veio pra cá, mas assim, quem que é o Juliano Bernardi? Por que ele veio pra Amambai? Qual que é a história do Juliano com a cidade de Amambai? Tá, joia. Rodrigo, é assim, eu sou nascido no Paraná, no interior do Paraná. Sou nascido em Moarama. Na verdade, minha mãe só foi ganhar em Moarama, né? Só foi ter neném em Moarama. Mas eu vivi até os 10, 12 anos numa cidadezinha mais do interior ainda, que chamava Vila Alta. Hoje se chama Alto Paraíso. Uma cidadezinha aproximadamente de 3 a 5 mil habitantes, deve estar mais ou menos. E, cara, tive uma infância muito feliz, uma infância de brincar na rua, de moleque arteiro mesmo, sabe? Então, e mais ou menos aos 12 anos me mudei para Moarama. Meu pai foi comerciante de café. Meu pai e minha mãe são dois batalhadores, saíram do nada e foram construindo do próprio suor. Compraram uma chácara, depois um sítio, e desse sítio virou uma propriedade aqui no Mato Grosso do Sul, aqui na região de Paranhos. Então, essa é a nossa primeira ligação com o MS, né? E a minha infância toda era sempre nas férias vir para essa propriedade aqui em Paranhos, passar as férias junto com meu pai e assim, as dificuldades eram muitas, né? A gente passava pela Ilha Grande, enfrentava duas balsas, não tinha asfalto. Então, hoje a gente vê a ponte ali de Guaíra, né? Uma facilidade tremenda, né? Você cruzar, só que antes você falava, né? Ah, estamos indo para o Mato Grosso. Ainda, como é que se diz assim? O pessoal, a gente daqui, que eu já me considero sul-mato-grossense, a gente não gosta quando o pessoal do Paraná fala Mato Grosso, né? Mas para quem está lá, tudo para cá era Mato Grosso. Então, criou isso na cabeça das pessoas. Então, eu lembro por várias vezes assim, a gente até dormir dentro dos carros, era uma luta danada para vir tocar a propriedade aqui. Mas as coisas foram melhorando e fomos vencendo, né? E quando mudamos para Moarama, no colegial, e aí fui indo e entrei para a faculdade, acabei entrando na faculdade em Moarama mesmo. E aí, já estudante de odontologia, me formei em odontologia. Bom, por que odontologia? Na verdade, assim, a gente que mora em cidade do interior, a gente se espelha em algumas pessoas, Mas, assim, eu reconheço, assim, eu nunca tive aquela vontade de fazer odontologia. Entendeu? Eu fiz odontologia por um acaso. Na época, você poderia fazer dois vestibulares. Então, eu fiz
para direito em um dia, e no outro dia eu fiz para odonto. Eu estava entre odonto, farmácia e veterinária. O que eu mais me identificava era veterinário. E um dia, no sábado, último dia de preencher as inscrições do vestibular, assim, eu me lembro que eu sentei com meu pai e ele falou, olha, filho, desses 3 aí, se eu fosse você, eu faria odonto. Eu falei assim, mas pai, será, pai? Vou trabalhar num ambiente fechado, será que eu me identifico com isso? Ele falou assim, rapaz, faz que dá certo, você consegue. E confesso que como é que se diz? Uma das grandes razões de eu fazer odontologia foi por conta do meu pai. Meu pai, para você ter uma ideia, ele tem o primeiro ano, bem dizer, incompleto. Tá? Meu pai escreve, lê, mas eu considero uma das pessoas mais sábias desse mundo, de uma inteligência fenomenal. Tenho o prazer de ele estar vivo até hoje e é meu grande conselheiro. Então, acho que foi ali, já foi o pontapé inicial, que é onde tudo começou. E eu entrei para a faculdade num momento que a gente estava financeiramente muito complicado, entendeu? Então, a gente estava... assim, minha família sempre foi batalhadora, nunca faltou nada, mas ali nos anos 95, 94, até os anos 2000, nós passamos uns momentos muito difíceis. Teve alguns planos do governo, algumas coisas aconteceram. Então, quando eu entrei na faculdade, a faculdade era paga. E uma das coisas que eu questionei meu pai na hora, eu falei assim, pai, como é que nós vamos fazer odonto? Se quase não estamos conseguindo pagar o mercado. Ele falou assim, não, se você for fazer, eu me viro. Eu vou dar conta. E aquilo foi indo e eu entrei e já foi uma dificuldade para pagar a matrícula. Aí pagou a matrícula e o resto já não pagou mais. Vou ser bem sincero, né? Nossa, nós ficamos devendo na faculdade. Ele falou, não, calma, que eu vou acertar. Só que naquela época, assim, as faculdades judiavam um pouco das pessoas, sabe? Então, assim, vinham as notas, não vinham as minhas, né? Você era chamado no jurídico, gerava uma certa humilhação. Hoje isso tudo é proibido, né? Mas, assim, chegou uma hora que eu me enfezei e falei, pai, vamos dar jeito ou não vamos dar jeito? Ele acabou fazendo uma negociação com um carro e pagou um tanto da faculdade. Eu só não desisti porque eu fiquei com dó do que ele já tinha pago na matrícula. E ali fui me identificando com o curso, cada vez mais e fui me apaixonando. E a odontologia, ela é vibrante, muito apaixonante mesmo. A profissão que você vai, conforme vai passando, que você vai pegando, então os desafios vão aumentando e cada vez que você vai subindo de degrau, você se apaixona cada vez mais. Quando chegou no segundo ano, saiu o FIES. Eu sou da primeira turma de FIES. Então, a gente fez um FIES, graças a Deus. Para fazer o FIES, você precisava quitar o que estava devendo. Então, já foi uma dificuldade violenta. Foi entrar no FIES também. Isso. Então, assim, minha faculdade foi, assim, bem sofrida, sabe? A gente não tinha condições. E sem contar que todo o equipamento de odonto isso que eu ia caríssimo, comentar, né? O odonto é um dos cursos que, tipo, o equipamento, o material do dia a dia do curso é um custo muito alto. A folha 4 para você fazer um trabalho parece que é cara. Né? Não sei se isso que eu ia perguntar, não sei se antigamente era assim. Mas hoje em dia a gente vê o pessoal comentando, diz que é um custo bem alto mesmo, né? Para se manter. Raul, assim, é exorbitante, entendeu? Só que são todos materiais que às vezes eu tenho material até hoje, entendeu? Que eu comprei na faculdade. É aproveitável, então, né? Vale o investimento. Você vai, só que você tem que ter aquilo.
Então, no início do ano, além da matrícula, você tinha uma lista de materiais, pô, que aquilo era caríssimo, então você tinha que dividir entre as parcelas. Então, assim, é um curso que onera muito a família, né? Então, assim, é um curso bem penoso. E deixa eu te perguntar uma coisa. Perguntar. Quando você fazia faculdade, seus pais já estavam aqui em Paranhos ou eles estavam no Paraná também? Jorge, assim, acho que eu me expliquei mal e tal. Não, ele comprou a propriedade aqui, mas nunca se mudou pro MS. Então vocês entendeu? ficavam no Paraná, Isso, a gente ficava no tocava a Paraná. propriedade aqui. Isso. Nas férias vinha, ou final de semana, meu pai vinha, e sempre assim, né? Aham. Mas E aí, meu pai foi comerciante de café, então ele tinha uma cerealista de café em Alto Paraíso, que hoje é Alto Paraíso. E aí a gente se mudou para Umuarama, onde ele já estava com uma certa estabilidade, só que daí veio esses problemas financeiros que eu te falei e acabou pegando a gente. E aí ele já tinha fechado o comércio de café e só estava com a propriedade aqui. Entendi. Mas a gente ficou em Umuarama por quê? Facilidade para estudar e tudo mais, né? Até porque, né, nessa época era. Assim, viajar não é tão fácil. Você pega o carro hoje, vai, né? Eu lembro você falando que ia vir, passava a balsa para as férias aqui. Eu adorava passar o Paranazão nas balsas porque eu ia pra praia. Ah, com certeza. Era uma baita viagem, né? E era uma aventura. Baita aventura. Era uma baita de uma exatamente. aventura você passar a balsa pra ir pra praia. Isso. Não, a balsa vixe, muitas vezes chegava ali no último horário ou sempre se programava para passar na balsa. Não, e o negócio, eu não sei, você passou na balsa do Paranazão, Raul? Na balsa você diz aonde? É do Rio Paraná. O Raul não era dessa época. Não. Em Guaíra, Raul, tinha essa balsa que a gente cruzava pro MS, sim. que daí era um trecho maior, e tinha um outro trecho na Ilha Grande, onde você cruzava duas balsas. Você cruzava uma primeira balsa, andava aproximadamente 20 quilômetros de terra por dentro dessa ilha, que hoje essa ilha virou patrimônio da humanidade, então fechou a ilha, entendeu? Então, aí você cruzava outra balsa para chegar no MS. Não tinha ponte, sabe Não essa tinha ponte? ponte não do existia Porto ponte. Camargo ali, Ponte, não tá? existia. Não, aquela- nada. Isso. Ah, entendi. Estamos falando de 20 e poucos anos atrás. É, e era legal, hein? Não, era muito legal, né? A diversão. E outra, assim, às vezes eu vinha com meu pai, sempre deixava eu trazer um amigo ou dois, a gente vinha em cima da carroceria e uma farra danada, né? E ninguém morria, não Não. passava mal. Não, Eu lembro, Juliano, eu lembro até hoje. Meu pai tem um Monza, um SLE 82 hatch, sabe? É. E o porta-malas daquilo é gigante. A gente arrancava o tampão de trás, Sim. ele colocava os colchão e nós ia pra Campo Grande. e via- Ou ia pra praia, todo mundo deitado lá. Era desse jeito. Ouvindo o radinho ou Walkman. É isso. E tá todo mundo vivo, né? Tranquilo. Às vezes eu lembro também de ir pra praia numa Paraty em 6, às vezes ia meu avô, minha avó junto. E Então a tá gente tudo ia. resolvido. Era coisa de louco. E quando a gente se mudou para Umuarama, antes de eu entrar na faculdade, a gente já estava meio na pindaíba, assim como se diz. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 13 anos, sabe? Primeiro eu trabalhei numa eletrônica, igual igual a Videotec aqui, Aham. né? E depois eu tinha um vizinho meu Você de frente. consertava as coisas lá? ou era só- Sim, consertava telefone, consertava parabólica, portão eletrônico. Então, o Juliano é escolado no negócio. A gente, vixe, em casa eu consertava chuveiro, todas essas coisas assim, parte elétrica, eu fazia ferro de passar, essas coisas, então eu sempre Era um professor Pardal, então. gostava muito de trabalho minucioso, gostava de mexer, então fui bastante para esse lado. Depois fui trabalhar numa locadora de vídeo, que era de um vizinho, e ele me convidou para ir trabalhar, e lá eu trabalhei até eu entrar na faculdade. Eu trabalhei numa locadora de vídeo também aqui. Então. Na Replay, lembra? Da Miri e do Nego. Sim. Quando eu cheguei ainda tinha replay ainda. Daí a locadora foi, né, caindo, mas eu lembro que na locadora, assim, eles nunca tinham pego um homem para trabalhar. Sempre era menina e tal. E logo que eu entrei para trabalhar na locadora, a sessão de adulto estourou, sabe?
Os caras tinham vergonha, entendeu? Faz sentido, né? Entendeu? Faz sentido o cara chegar Os lá. caras vinham em mim, né? Vinham em mim, pedia pra mim. Então, às vezes, o cara não queria aparecer lá na sessão, já pedia pra mim, eu levava lá no carro pra ele. Nossa, E o Juliano verdade. conhecia todos Não, os tinha filmes, que né? conhecer, né? Não tinha jeito. Verdade, né? Mas é uma coisa legal. E aí entrei na faculdade quando eu me formei. E aí me formei em 2001. E, cara, me formei em novembro. A formatura era em fevereiro. E, cara, já saí naquela ânsia de querer trabalhar, de querer trabalhar. E lá em Moarama, assim, tava um desânimo muito grande. A odontologia enfrentava um momento muito ruim. Um descrédito da profissão. Mas tinha muito dentista lá? Tinha muito dentista, como tem até hoje, sabe? Só que assim, a odontologia mudou bastante. A odontologia abriu leques que antes não se existia. Então, eu me lembro uma vez que eu conversei com um professor assim, ô professor, o que o senhor acha que dá para montar um consultório? Nossa, ele me deu uma desanimada grande, assim, sabe, na profissão. E eu, Cara, isso que ele era professor do curso de pra odonto, você né? ter uma ideia, sabe? E ele falou, olha, vou ser bem realista com você, você vai ganhar um salário mínimo. E se você começar a trabalhar aqui e tudo mais, eu falei, caramba, né? Dava menos do que a mensalidade da faculdade. Falei, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. E eu comecei a trabalhar em algumas clínicas ali. E a minha mãe, assim, a minha mãe sempre foi durona. Você tá entendendo? Minha mãe não dava moleza pra nós, não. Tá Sabe? certo. Eu vejo. Mãe é... Mãe, mas só que assim, minha mãe era diferente. Minha mãe era era sargentona? sargentona total. E ela falou: Ó, aqui você não vai ficar, não. Você se espicha, vai procurar alguma coisa. E eu saí distribuindo currículos em várias prefeituras. Naquela época você ainda conseguia contratos, sabe? E aí, como é que se diz? Foi onde eu vi o primeiro louco da minha vida, né? Ah, você tá ficando louco? Que eu falei que eu vinha pro MS e acabou surgindo uma oportunidade em Itacuru. Então eu vim primeiro para Itacuru, cheguei ali e na prefeitura o salário era bem baixo. A secretária de saúde falou: ó, se você quiser, tem isso, a vaga. E eu peguei, veio. não titubeei, sabe? Nisso meu pai vinha às vezes no final de semana. Então eu lembro, a gente só tinha um ninho, eu e ele dividia esse ninho. Então ele vinha comigo, ou eu vinha com ele me deixava ali em Itacuru e seguia para propriedade Padrão. ali. E aí final de semana ele passava, me pegava e a gente tava ali. E do lado da onde eu morava, ali em Itacuru, que primeiro eu morei no hotel, caminha de cimento, e banheiro comunitário, o negócio era feio, sabe? E dificuldade tremenda ali em Itacuru. E aí eu aluguei uma sala, 2 peças, um banheiro. E aí eu dividi, fiz um quarto e eu vi uma sala, falei, pô, aqui dá pra montar um consultório. E fui olhando, acabei numa negociação comprando um consultório usado e acabei montando ali em Itacuru. E do lado da onde eu aluguei era a Funasa. E eu acabei ficando muito amigo do chefe do polo da Funasa ali, a gente jogava bola junto, conversava bastante, tomava tereré. Você tinha que idade? Eu tinha 21 anos. Então, aí ele pegou e falou assim, cara, se um dia sair a vaga de dentista na Funasa, porque até então a Funasa só tinha médico e enfermeiro. Em Itacuru só tinha médico e enfermeiro, não tinha dentista. Ele falou, vou te colocar na Funasa. Ele falou, você é o perfil que a gente precisa na Funasa. E eu falei, tô dentro, me coloca na Funasa e tal. Aí eu trabalhei em Itacuru de fevereiro, quando foi mais ou menos em setembro, outubro, por aí, ele falou assim, cara, surgiu uma vaga de dentista em Amambai e eu te indiquei. Isso era uma quinta-feira.
Ele falou assim, só que você tem que assumir na segunda. E eu falei assim, nada rápido, cara, né? mas como que eu vou fazer isso daí? Ele falou assim, não, é a chance. Você quer, não quer. Era mais rentável? Era mais rentável. A Funasa, você era contratado, então todo final do ano eles demitiam e tinha um Eu acerto. tinha o 13º, Isso, férias fazia e... todo um acerto e tudo mais. Até hoje é assim, né? Até hoje assim, só que eu já estava bem em Itacuru. Eu já estava com uma clientela boa no consultório, trabalhava na prefeitura. Foi quando eu fui falar com a secretária de saúde lá. Falei, olha, surgiu essa oportunidade na Funasa lá, eu vou lá dar uma olhada. Ela virou para mim, olhou assim e falou assim, olha, se você for para lá, aqui você não trabalha mais. Porque o prefeito já tá pé da vida, que é o 3º ou 4º funcionário. Já tinha perdido um médico, tinha perdido uma... Que a gente falou assim, ó, quem for para Funasa, o município não trabalha mais. E eu, puxa vida, né? Já fiquei pilhado com aquilo. Ela falou assim, ó, você tá indo bem aqui, o pessoal tá gostando de você, mas ou você se espicha, não vai, ou aqui você não vai trabalhar mais. Eu já tinha montado o consultório já estava rodando, já estava fazendo bastante casos. Eu sempre fui um pouco, assim, aquele workaholic, né? Aquele doido Aham. por trabalho mesmo. E eu chegava do serviço da prefeitura, cara, eu ficava até 10 horas da noite trabalhando. E não tinha muito amigo, não tinha, às vezes no máximo ia jogar uma bolinha, alguma coisa, mas eu era pilhado por trabalhar. E Então, tava sem ninguém, não tinha família, não não tinha nem tinha o que trabalhar. fazer, não tinha o que fazer, tinha que trabalhar. Então, Trabalho. eu trabalhava bastante, né? Então, é... e aí, naquela quinta-feira à noite, liguei pro meu pai, falei, pai, vou ir posar aí. Fui posar lá na fazenda. Cheguei lá, contei pra ele, falei, pai, surgiu essa oportunidade em Amambai e eu acho que eu vou lá dar uma olhada. Ele falou, não, não vai não. O que que você vai fazer em Amambai? Amambai, você tá louco, Amambai é muito perigoso. Falou desse jeito pra mim, Ah, é? sabe? Na época tinha essa. Na época, tinha a fronteira inteira em si É, né? tava pesada, você tá entendendo? Tinha tido umas mortes e tudo mais, Mas então... como toda fronteira e como Sim, sempre tem. sempre tem, exatamente e tal. Eu acho que aqui ninguém morre de graça, ninguém leva tiro à toa, Isso, sabe? Então exatamente, aqui não né? deve, não tem problema. E foi uma das poucas vezes que eu fui contra meu pai, sabe? E ele falou: não, você tá bem aqui, olha aí, ó, o consultório já tá indo bem, você tá conseguindo, né, já ter seus pacientes. Eu falei assim, pai, mas, pô, eu tô com 21 anos, vou fazer 22 anos, se não der certo, eu começo de novo. Aí eu não fechei o consultório lá e vim aqui olhar. Em Amambai eu conhecia 3 pessoas. Uma era o Alexandre Mello, que hoje é dentista aqui até no município, e ele formou comigo. E outro era o Marlos e o outro era o Edo. Sabe, liguei para um, liguei para outro, nenhum animou nem desanimou. Falou, olha, aqui tem muito dentista, a gente vê assim, perguntei, né, como é que era o campo e tudo mais. Falei, pô, mas se eu já vou empregado pela Funasa, já é um começo, né? Aí deixei o consultório em Itacuru, vim pra Funasa aqui e, cara, saí da Funasa às 5, montava no carro e ia atender em Itacuru. Andava 60 quilômetros Isso, ali. isso. E isso assim, o primeiro mês foi todo dia. Aí depois eu fui reduzindo. Eu lembro que teve um dia que eu saí daqui 5 E e a meia, secretária de saúde, pé da vida. 5 horas da tarde. Ah, não, aí lá já, né? 5 horas da tarde e atendi 17 pacientes. Cheguei de volta à meia-noite aqui, entendeu? Em Amambai de volta. Então, assim, era muito trabalhado mesmo. Nisso, para amenizar com a secretária lá, eu peguei e falei assim: olha, eu tô indo, mas eu tenho um amigo. Eu tinha um amigo meu que tava formando. Eu falei assim: não vai ficar sem ninguém. A gente já coloca ele, entendeu? Que é o Vitor. Uhum. Ele é de Santa Catarina, mas tá em Itacuru até hoje. Veio para Itacuru, casou,
constituiu família, meu amigo até hoje. Aí eu falei, olha, ele tá e dá pra gente colocar ele. Ela falou assim, não, então fala pra ele vir pra fazer uma entrevista que a gente... Aí ele veio. E ela prometeu o emprego pra ele, deu tudo certo e tal. Ele trouxe as coisas. Quando ele foi pra assumir, cortaram a verba lá. Pois. E aí ela ficou prometendo assim pra ele, olha, não, talvez vai sair. Cara, ele ficou uns 3 meses ali, só trabalhando no consultório, pouquinho. E ele tava quase pra ir embora, aí ele voltou de novo. Aí, nesse tempo, eu fiquei na parceria com ele ali. Eu já trabalhava na parte de aparelho e tudo mais. E vim pra Mambaí. Então, cheguei a Mambaí e acabei fazendo uma parceria com o Alexandre Mello, primeiro. O consultório era aqui na Avenida, à frente da Casa do Suco, ali perto da Seiko. Do lado do gelo ali, Sim, sim. né? A gente trabalhou ali uns anos. E aí tava construindo aquele prédio ali do lado da igreja, onde eu tô até hoje. Isso já era 2004, mais ou menos, né? Aquele prédio de vocês. Não, Achei que era de vocês não, aquele eu prédio. tô ali faz quase 20 anos, né? Não, mas ali é da dona Terezinha, do seu Milton. E pra alugar eu só faltei implorar pra ela, sabe? Ô, um piá desconhecido, você tá entendendo? Veio, eu falei, nossa, né? Tá saindo esse predinho aqui, é um lugar bacana para consultório. E cheguei nela e aí ela falou assim, não, eu alugo para você, mas vai ter que ter um fiador. Falei, tá bom. Aí eu falei com o Edo da Tortuga, sou grato para ele até hoje. E ele não titubeou 2 vezes, foi fiador lá, fez, sabe? E aí consegui alugar. Aí alugamos uma parte do prédio, eu e o Alexandre, ficamos trabalhando um tempo. Depois o Alexandre tinha uma parceria com um doutor que vinha do Paraná. Aí ele, quando eu trouxe a Amanda, que eu casei, como se diz, Eu casei. trouxe a Amanda para morar comigo, aí eu acabei que eu e o Alexandre separamos, ele montou em outro lugar, e eu fiquei uns meses sozinhos, até encontrar ali o Rafael 3. O Rafael 3. Rafael Figura. 3. Figura, né? Maromba, figura. né? O Rafael é uma peça rara. O bicho é muito gente boa, um cara sensacional. Eu acho que hoje é um dos maiores endodontistas que eu conheço. Um cara que tem endodontista que faz canal e ortodontista também. Ele também é especialista em orto. E a gente tem uma parceria aí acho que desde 2007. Então, o Rafael é um cara sensacional, brincalhão. Como é que todo mundo tem os picos de estresse, mas é um cara muito bacana que a gente tem uma parceria aí de longa data. Aí me uni com o Rafael, mas nesse meio termo, antes um pouquinho até do Rafael, eu constituí uma parceria com o Dr. Marcos, porque eu tinha muita dificuldade em fazer meus casos, sabe? Então, eu sou especialista na parte de aparelho, então foi minha primeira especialidade. Você é ortodontista. Eu sou ortodontista e protesista. Eu sou especialista em prótese e reabilitação oral também. Mas foi uma sequência. Primeiro a ortodontia. Porque assim, tudo é um conjunto. Entendeu, Rodrigo? Certo. Tudo é um conjunto. Mas assim, primeiro a ortodontia. Então a ortodontia, ela... Mas assim, você atendia canal, obturação, Sim, tudo. o que pudesse. Quando você se forma como cirurgião dentista, Uhum. você sai preparado Pra tudo. para atuar em todas as áreas. Aí você vai se especializando naquela que você se identifica mais, ou naquela que o mercado te propõe mais, entendeu? Então, primeiramente, eu me especializei em ortodontia. E aí tinha alguns casos mais complexos, casos de cirurgia ortognática e tudo mais. E aí eu fui atrás de um professor meu. O que é ortognática? Tá, cirurgia ortognática é aquela cirurgia que ela mexe nos ossos maxilares. Entendi. Entendeu? Então, ela é uma cirurgia bem complexa, que quem realiza é um cirurgião bucomaxilo. É um dentista também, especialista em cirurgia. Essas pessoas... Agora já começar a perguntar. Uhum. Juliano, não precisa ser médico para poder fazer essas cirurgias? Não.
É uma coisa que, assim, gera muita dúvida entre as pessoas, entendeu? Não, o cirurgião bucomaxilo, ele é dentista, só que ele faz uma residência, assim como o médico, Aham. entendeu? Ele faz uma residência de 3 anos para ter o título de cirurgião bucomaxilo. E quando você vai fazer essas cirurgias, que é uma cirurgia, né? Sim, sim. Cara, e como é que fica a anestesia? Tem um anestesista? Não, tem que ter, não, essas cirurgias são só em âmbito hospitalar mesmo, né? Então, assim, é todo um preparo, é uma cirurgia de alta complexidade, então é com anestesia geral, dura em média 4 horas. E, uma cirurgia isso dessa, tudo né? faz na clínica de vocês. Não, essa cirurgia é só em ambiente hospitalar mesmo, a cirurgia ortognática, né? E geralmente, assim, em locais que tem UTI, em locais que tem rotina desse tipo de cirurgia, sabe? Então, o que que eu fazia? Eu preparava todo o caso aqui E levar. e a gente operava o paciente em Umuarama. Depois acabamos fazendo algumas cirurgias e foi onde eu comecei a ter vários casos. Eu cheguei no meu professor lá no Marcos, falei assim, Marcos, você não vai operar lá para mim? Não é o professor que te desanimou, não? Não, esse não, não é não. Esse é completamente diferente, sabe? Se ele te vê hoje... É, exato. Não, Tadinho. ele até faleceu, sabe? Não vou falar o nome dele Não. e tal, mas ele até faleceu. Mas era um cara muito gente boa. Mas profissionalmente, assim, ele não foi muito, você entendeu? Então, acho que eu perguntei pra pessoa errada mesmo. E aí eu falei, professor, vamos lá fazer uns casos pra mim e tal. E ele topou. E aí eu comecei, já foi em 2004, a gente fez a primeira ortognática. 2004, 2005, a gente fez a primeira ortognática. Cara, que essa cirurgia, ela transforma a vida da pessoa. Tá? Esse paciente era um contador que... Cara, o cara se sentia mal, isso gera dor de cabeça, gera tudo. Então tem toda uma preparação na parte ortodôntica, que foi a minha parte, e aí depois o Marcos fez a ortognática. Só que nisso o cara também precisava de implante, precisava de outras coisas, e aí foi crescendo a minha parceria com o Marcos, ele fazia a parte de cirurgia, e precisava alguém para terminar os casos, precisava da parte de prótese, e foi onde eu me especializei em prótese, que a prótese mexe com a reabilitação oral e entra a parte de estética. É você terminar o caso da pessoa. Uhum. Então, é onde eu me foquei nesses 20 anos, nessa parte de finalização dos casos. Tá? Essa parceria com o Marcos, que eu considero assim, pô, ele uma espécie de um mentor meu mesmo da área odontológica. Eu sigo muito os passos dele, procurei me espelhar bastante na forma de trabalhar, né? O Marcos tem mestrado, doutorado, um cara, uma experiência fantástica. Então, assim, a gente conseguiu construir uma coisa muito sólida de trabalho, uma parceria muito sólida que a gente tem até hoje. Então, a clínica, ela foi aumentando de profissionais. Então, veio o Marcos, veio o Rafael, aí depois entrou o Diogo, filho da Jaqueline, do Piva, né? Que são daqui da cidade. Pô, o Diogo, um cara sensacional pô, de um carisma, de uma educação diferenciada, sabe? Então, ficou nós 4 ali por um bom tempo, onde eu considero, assim, que a gente conseguiu elevar o nível da clínica muito em termos de qualidade de atendimento, rapidez de atendimento, sabe? Então, foi onde a clínica foi nesses anos melhorando cada vez mais. Tem quanto tempo que você tem a clínica aqui em Amambai? Então, desde 2000, vamos considerar mesmo 2004. Eu já comecei em 2002 a atender e tal, mas a clínica lá onde eu estou até hoje é desde 2004. Então, vamos fazer a conta que eu sou meio mal de matemática. 2004, né? Isso. Eita, 2023 menos 2004. Então você tá com a clínica aí 19 anos em Amambai. 19 anos. E agora o Juliano tá aí com... Pode falar um besteira, mas eu falei um grande investimento, né? Um baita. Um baita do investimento, para não falar um puta do investimento aqui em Amambai. Que você construiu uma clínica, né?
E você nunca teve vontade de ter construído ela antes? Porque agora... Sempre foi um desejo, você tá entendendo? Só que assim, ali onde a gente tá, é muito bom. É um lugar bom, o consultório tá bem montado, a gente conseguiu ampliar. Então, antes era uma sala, a gente conseguiu unir ela por dentro, ampliamos. Então, montamos 4 cadeiras. Ela satisfazia bem a gente, sabe? Mas aí as coisas vão ampliando. A gente adquiriu uma politomografia, a gente já tinha um raio-x digital, scanner. Então, assim, foi aumentando. E aí, com a chegada do o Roger Bump, que daqui também aqui da cidade, Meu primo. e o Guilherme, que é meu sobrinho, ficou pequeno. Ficou pequeno e a demanda foi só aumentando, graças a Deus. Então eu me via na necessidade. Então, assim, eu comprei aquele terreno já, poxa, quase 10 anos, você tá entendendo? Então, mas faltava aquela coragem, né? Você tava aquele comichão. Eu quero, eu quero, eu faltava quero. aquela coragem um pouco. Então, quando os meninos veio e a gente começou a ficar muito apertado, começou a ter dificuldade ali, e eu via que a clínica precisava de um boom. E a Amanda, minha esposa, ela é um pouquinho exagerada, você tá entendendo? Um pouquinho. E aí eu deixei praticamente assim, o projeto na mão dela, né? Eu falei assim, olha, eu só quero uma coisa que seja funcional, né? Não quero nada, eu quero trabalhar nesse ritmo nosso aqui. A gente se conversa entre as cadeiras, o nosso trabalho é bem dinâmico. Então, assim, a coisa flui porque a gente entra, cada um entra um pouco no consultório do outro, conversa, fala, discute o caso. Para a clínica poder, eu falei, eu quero uma coisa que seja bem. O legal é que enquanto eu tô lá, tava lá, porque a gente tá acertando a publicidade, conversando, né? O Juliano, esse mês o Juliano é nosso, tá? Mas, assim, eles entram, vocês conversam, vocês trocam, eu acho muito legal, é uma dinâmica que tá todo mundo junto, sabe? O atendimento é em conjunto, é trocando informação, acho isso muito bacana. Assim, é igual um paciente fez um raio-x, eu tenho uma visão, o outro tem outra visão, então 2, 3, olha, cada um acha uma coisa diferente, então todo mundo pede opinião, então assim, dinamiza muito o atendimento. E chega um diagnóstico mais rápido, muito mais rápido, muito mais preciso, o paciente já consegue sair dali com alguma coisa definida, né? Então a clínica, tanto a antiga já quanto a nova, a gente consegue hoje, entregar trabalhos, Rodrigo, a nível de Brasil, a nível mundial. Você tá entendendo? A gente tem pacientes hoje de N regiões, principalmente do país vizinho aqui do Paraguai, que vem muito, mas a gente teve paciente já da Itália, da Holanda. Então, assim, a clínica hoje consegue entregar trabalhos num nível altíssimo, altíssimo mesmo. Então, eu considero assim que a Mambai terá um centro de odontologia como poucos no estado. Cara, o Raul, eu tô olhando lá e tipo assim, eu posso falar? Pode falar. Cara, não vai ter uma máquina que eles adquiriram que não vai ter mais barulhinho de dentina. Aquele motor, aquele... Acabou! Eu acho que com certeza Acabou, Raul! ninguém vai reclamar, né? Nossa, tô sentindo Aquela falta daquele barulho. ali, aquela broquinha ali acabou. Que aquilo lá basicamente se não for É o o que tá no maior, nervo. é um dos maiores gatilhos emocionais das pessoas de terem medo de ir no dentista, né? Uma outra coisa que eu achei super interessante, e eu sou leigo, tá? Eu não entendo nada de dente. Eu achei super legal que a maquininha que não tem mais, que faz a limpeza do dente, que não usa mais, cloreto de potássio, bicarbonato de potássio, que fica aquele gosto na boca, salgado, assim, né? sabe? Cara, tipo, eu tava lendo sobre a máquina, porque afinal, eu preciso fazer a propaganda daquilo. Cara, é muito diferente de tudo que eu já vi aqui. Entendeu? E sem contar na construção que... Raul, nós vamos filmar lá essa semana. O negócio é muito legal. Sabe? Assim, Rodrigo, a gente procurou fazer uma clínica, porque assim, a maioria das pessoas não gosta de ir do dentista.
entendeu? É um ambiente chato, barulhento, é um ambiente que já remete à dor. Então, várias pessoas já ficam com aquele trauma na cabeça, né? Eu falo lá, eu faço E você só procura o dentista quando tá com dor. isso, eu faço reunião com a minha equipe, eu falo assim, olha, não é pelo financeiro que as pessoas não fazem tratamento. Financeiro tudo dá jeito. Agora, mau atendimento e dor e cheiro e tudo. Então, assim, a gente procurou criar um ambiente para a pessoa se sentir confortável, para ela chegar ali, se sentir feliz, tirar esse receio de dentista ser tortura, de dentista a pessoa ter medo. Então, a gente procura ter esse tipo de ambiente ali, sabe? Então, tanto já na nossa clínica, agora mais ainda na nova. A nova vão ter vários ambientes para quebrar esse paradigma ali, para a pessoa quebrar esse medo. Porque, assim, o medo é terrível. Tem, principalmente homem, Rodrigo. Homem tem... Nossa, homem não faz o tratamento, principalmente devido a medo. Eu falo, homem não nasceu para sofrer, né? Eu olho quando eu vou ao dentista, né? Aí tem aquela agulhinha assim, eu fecho o olho e falo, e fico com medo danado, sabe? Já acabou, já acabou. Enquanto tá aplicando anestesia ali, eu tô assim, ó. Cara, um medo danado. Eu tenho Não, medo de medo agulha. terrível. Então, hoje a gente tem alguns protocolos para a pessoa não sentir dor. Tá? Então, desde o momento que ela entra no consultório, então se vai fazer um procedimento cirúrgico, alguma coisa, existe sedativo, sedação consciente, para a pessoa não ser traumatizada. Eu falo sempre, né? O dentista, por muitos anos, assim, o procedimento no dente é uma coisa muito agressiva para a pessoa. Então, achava que só anestesia era o suficiente. E não é, tem todo um trabalho psicológico na pessoa para aquilo não ser traumatizado, principalmente crianças, por exemplo, né? Então, na clínica nova, a gente vai ter uma brinquedoteca, alguma coisa para a criança se sentir bem, para ela querer ir ao dentista, né? E não ter esse trauma de barulhinho, E assim, a gente está vindo com várias novidades no mercado de tecnologia para acabar com isso. Eu sempre priorizei muito por tecnologia, Rodrigo, entendeu? O primeiro raio-x digital, a gente trouxe a tomografia computadorizada. O Raul, eu vou cortar você. Aham. Eu sou meio fanboy da Apple, né? Eu nunca tinha visto um consultório de dentista onde todos os equipamentos são Apple. Ah, não sabia não que Todos a os Apple equipamentos tinha do bastante. Juliano de Tem informática bastante lá coisa da é Apple. Apple. É tudo Apple. Exato. Eu sou também um pouco suspeito, eu sou um pouco fã da Apple, porque, cara, a qualidade É outro diferente, nível né? é outro nível. A tela de retina nele, assim, nossa, cara, quando o paciente se vê naquela tela, assim, poxa, vê muito detalhes, né? Então, assim, os equipamentos da Apple é muito Eu ainda fantástico. vou colocar só computador da Apple na agência. Eu também acho que tem que ser, viu? Porque é uma coisa fantástica. Mas já complica para trabalhar, né? É uma outra forma de Não, trabalhar, é né? outra forma É de outra trabalhar. forma de trabalhar. Eu hoje já trabalho, tá? Sim, Eu sim. trabalho só com Mas Apple, mas já aprende, mas aprende rápido também. Então, assim, a tomografia computadorizada, aí agora, a maior inovação que tem na odontologia é um laser, né? Um laser de Erbium, é um equipamento israelense, onde você consegue trabalhar tanto em tecido duros, no caso dente, osso, quanto em tecido mole, gengiva e tudo mais. O laser atua, por exemplo, você precisa remover uma cárie. Você consegue fazer a remoção daquela cárie sem anestesiar o paciente e sem dor, entendeu? Com o laser, sem ter o barulhinho. Então, cara, é uma inovação. é um feixe de luz, né? Exatamente. Uma transformação muito grande, sabe? Então, ele vem para ser um divisor de águas, sabe?
Então eu falei, pô, eu não vou inaugurar a clínica sem ter esse equipamento, né? Um equipamento diferenciado e tal. Então a gente vem com esse equipamento, toda a clínica de forma digital, né? Então a gente tem um scanner já faz 3, 4 anos, né? Onde você não precisa tirar mais aquele molde, aquelas massas, né? E Então, faz tudo isso com scanner digital. nossa, dinamizou muito os trabalhos, né? Então, assim, ó, o grande diferencial nosso é a pessoa fazer os trabalhos com uma qualidade superior e com rapidez. É, isso que eu ia comentar, agilidade, né? Agilidade. Porque se a pessoa tem medo de um dentista, quanto menos tempo ela tem que passar lá, melhor vai ser a experiência para ela. Então, se ela consegue ir lá, em algum serviço que ela fazia, tinha que ficar lá 1h30 com a bocona aberta. E hoje ela vai lá, ela agiliza em 20 minutos, ela faz todo o procedimento, ela tá feliz da vida. E sem sair com a boca torta de anestesia? Isso. Eu tenho uma dúvida, né? sobre anestesia, eu tenho uma dúvida que agora que eu lembrei. Uhum. Por que cargas d'água, quando a gente vai assistir filme americano, por que o dentista de lá, a anestesia é com gás? Tanto que isso gera bastante meme, o pessoal que sai do consultório ainda meio chapado, assim, do gás. Por que aqui no Brasil não é? É porque no Brasil é proibido aquele gás? Ou porque realmente foi uma questão de cultura, de costume, que aqui não aderiu a esse gás de anestesia? E aqui no Brasil, eu acho que não tem aqui no Brasil, né? Eu nunca vi. Não, e isso que eu ia falar. Uma outra coisa também, eu tinha uma amiga que estava contando que ela foi no dentista nos Estados Unidos e deram anestesia geral nela. Sim. Eita! Não, foi legal. Baixou aqui. Foi legal vocês terem tocado nesse ponto. É assim, eu sempre falo assim, né? Em filmes, cara, o dentista é sempre massacrado, entendeu? Em filmes, os humoristas, cara, não tem muito a ver o que eles colocam no filme com a realidade. Mas em si, a anestesia, realmente ela existe. A anestesia por sedação. Na verdade, assim, ela não é uma anestesia. Ele é um gás hilariante, chama óxido nitroso, sabe? Então, assim, a pessoa relaxa, tá? Ela relaxa, você consegue tirar essa fobia, entendeu? Com isso. Só que, assim, ela não é uma sedação tão simples. Ela tem um custo mais alto, ela é uma sedação que envolve medicação. Então, é uma coisa assim, se você controlar de forma psicológica com o paciente, você consegue um trabalho melhor, entendeu? Alguns profissionais aderem mais, outros já não gostam tanto, tá? Mas, sim, ela existe, a sedação com o gás com óxido nitroso. Só que quando você coloca ele atrapalha muito de trabalhar. Então, assim, é um pouco mais No final complexo. acaba aumentando ainda mais o tempo ali, porque primeiro você tem que se sedar tudo, e depois começar o procedimento, então deve ser até mais demorado então, do que assim, parece. o que a gente prioriza, por exemplo, casos onde você, fazendo um trabalho psicológico, você consegue, e casos mais extremos, aí é melhor já partir para a nível hospitalar, entendeu? Entendi. Então, assim, a gente já fez trabalho aqui no Divina, onde a gente tem que vir com anestesia geral. Então, aí você tem toda uma equipe preparada para poder fazer o procedimento. Então, assim, às vezes tem bastante crianças especiais, né? Então, a gente consegue fazer não sofrer, entendeu? Então, faz todo o trabalho que tem que fazer naquele dia e já resolve o problema. E para você que não tá, que tá assistindo aí o nosso episódio, né? Se inscreve no canal, já deixa o seu like, clica lá no gostei, né? Curta, comenta, compartilha, enganja com a gente, porque a gente está trazendo aí vários convidados para continuar o nosso trabalho, preparando vídeos legais para vocês aí. Juliano, conta para nós, já nessas suas andanças, já são 19 anos, quantos anos de formado? 19 anos de clínica. De formado... Isso, 20 anos. 20 anos de formado. Qual foi o seu caso mais engraçado que você teve dentro de um consultório? Já teve gente que saiu correndo? Já. Teve de tudo, assim, né? Dentro do consultório. Não, assim, deixa eu... Já eu vou lembrar, mas só dá uma ajeitadinha no microfone pra nós aí. Tá. Aqui. Aí, melhorou? Raul, tá tudo certo agora? Olha, assim,
As consultas são rápidas, assim, né? Não são tão demoradas. Não teve, assim, nenhum caso... Ninguém se assustou com a maquininha e deu aquele pulo e... Ah, não, com certeza, né? Já várias vezes já mordeu o meu dedo, né? Tem várias pessoas falando, não, agora é minha vez, né? De descontar. Então, Criança já mordeu seu dedo? nossa, muito, muito. Ixi, muitas vezes já a criança já mordeu o dedo. Pai, a mãe, às vezes a mãe chora mais que a criança. Ixi, assim, várias coisas, né? Eu tenho casos bastante legais do tempo que eu trabalhei na área indígena, né? Foi uma parte que eu esqueci de contar aqui. Daí, quando eu vim para Mambaia para trabalhar Na Funasa. na Funasa, então o cara falou assim: olha, você vai trabalhar na Funasa. Eu fui trabalhar na Funasa e aí eu falei: tá, mas como é que é para trabalhar na Funasa? Ele falou: não, lá não tem consultório. Eu falei: tá, mas como é que eu vou atender? Ele falou assim: não, ó, você vai usar essa maca aqui e aí a gente tem um equipamento aqui móvel, que daí nós vamos indo para as aldeias e você vai trabalhar assim. Eu falei: caramba, cara, é assim? Eu falei: é assim. E você tem que ir nas escolas e você tem que entregar tantas crianças prontas por dia. Eu falei: caramba, né? E assim, cara, a aldeia pra mim foi nossa, um divisor de água, né? Ali eu vi acontecer de tudo, entendeu? Então você perguntou assim, ó, qual o caso que... Então teve um caso de um indígena que de 13 anos, e aí me chamaram, falou assim, ó, o cara tá com um problema no dente aí, é meio sério e tal, e ele não quer ir pra cidade, não vai... Porque tem uns índios que são mais, né? E aí eu fui dar uma olhada e ele tava com um quadro de míase. O que é míase? Uma espécie de um berne, entendeu? Até eu trouxe aqui, depois eu tenho as fotos aqui, Rodrigo, até para você olhar, entendeu? Da forma como a gente trabalhava. Eita, o Juliano novinho ali. Você viu ali, né? Então, ó, era essa maca, entendeu? Aí eu trabalhava assim Olha, nas escolas, né? será que dá pra mostrar? Difícil, né? As tuas não- sim. Aí, ó. Aqui, ó. Apareceu sim. Olha aqui, ó, Trabalhava ó a assim. maquinha lá, ó. Trabalhava nas escolas assim, entendeu? Eita, nós. Aqui nas aldeias indígenas. E esse aqui, ó, é o caso de míase. Ó, esse rapaz aqui, quer ver aqui, ó. É aqui, ó. É esse? Ele tá saindo aqui em cima. Não, esse é um de leishmaniose. Ó, eu pegava a criança assim e tinha que deixar ela assim. Entendeu? Eu fazia. Eu era obrigado a 4 casos desses por dia. Deixar uma criança completa. Era um trabalho sensacional, sabe? Trabalho assim, pô. Olha, Tinha- Raul, Tinha aldeia que eu consegui praticamente zerar a cárie, sabe? Então. Raul, será que consegue mostrar? É que não vai dar pra ver detalhe. Difícil. Mas se você vê a diferença de uma boca pra outra, você não acredita que é a mesma criança. Fazia tudo o que precisava fazer, né? E num atendimento só. De um atendimento só, entendeu? Era pela Funasa, né? Então, quer ver? Acho que tá pra cá mais aqui, o da Miese. Esse aqui que era da Miese, ó. Então, ó, aqui, ele saiu aqui, ó. Entendeu? Saindo por cima, olha ali, ó. Então, assim, foi um caso muito chocante, entendeu? Raul, gente, não sei, Raul. Na época não tinha... Mas Raul é um berne mesmo, Raul. É um berne. Então, assim, na época não tinha celular, né? Então eu tinha uma máquina que revelava, até eu vinha assim, nossa, tomara que revela essas fotos, tomara que revela, porque tinha esse medo ainda, às vezes você batia foto e depois não saía, né? Não saía, né? Cara, legal de documentar todos os casos, né? Eu tenho, assim, tem muitas histórias aqui, sabe? Tem até uma aldeia que a gente foi atender em Corumbá, você subia de barco 2 dias pra chegar, e era tudo pela Funasa, né? E assim, eu fui criando fiquei 3 anos praticamente na Funasa, sabe? E gosto muito do pessoal da Funasa e é um lugar assim que... É desafiador, né? Muito desafiador. Porque é uma cultura diferente da nossa. Não, totalmente diferente. E as condições que a gente trabalhava eram muito difíceis, né? Que depois que você passou por isso aqui,
qualquer coisa se torna... Era tirar leite de pedra, né? É, Tipo às assim, você vezes trabalhava qualquer com o coisa que se tinha ali, né? se torna fácil, assim, né? Então foi uma... Você perguntou assim, alguma coisa Foi um mais aprendiz. diferente, assim, sabe? Foi aqui, porque aqui eu vi de tudo mesmo. Teve caso de leishmaniose, paciente... Teve uma vez que eu tive que suturar a cabeça de um paciente, cortou, o médico não tava, só tava eu no posto. E aí o dentista suturou. E aí eu suturei. E, cara, vi coisas assim que... De tudo, entendeu? Né? Facãozada, tudo quanto é coisa. Ali você é um grande aprendizado mesmo, sabe? E, assim, sinto o maior orgulho, guardo essas fotos com o maior carinho. Sempre que eu posso, eu mostro pros meus filhos, pra algum parente meu que tá entrando na profissão, falar assim, olha, o começo de todo mundo sempre é muito difícil, né? É muito difícil. E o Juliano, agora eu tinha esquecido de fazer essa pergunta, e a gente começou a contar. E o Juliano pai? Como é que é o Juliano pai? O Juliano é casado, tem 2 filhos, né? Isso, O Juliano pai cobra 3 vezes por dia a escovação. Opa! Muito, né? Mas porque, assim, né? Casa de ferreiro, né? Então, assim, cara, eu sou casado com a Amanda, né? A Amanda veio pra cá e a gente constituiu uma família... Era amor de faculdade? Sim, nossa, a gente é amor de adolescente mesmo, sabe? A gente começou muito novinho. Aí ficamos um tempo separado, voltamos, isso, aquilo, e depois que eu vim pra cá, ela falou, não, eu vou embora com você, e veio pra cá também. E, cara, assim, eu acho que a Amanda é uma grande companheira, e hoje, assim, com certeza, todo o sucesso da clínica e do Juliano, metade, ou talvez até mais, é a Amanda, né? E temos 2 filhos, a Lorena, que veio primeiro, e A o Lorena, João. eu fui professor da Lorena. Isso, a Lorena e o João. E, cara, eu procuro, assim, estar com eles o maior tempo que eu posso. Eu gosto de estar com meus filhos, porque passa muito rápido, né? Já estão virando adolescente, e daqui uns dias, né, já vão... O Juliano já deve pegar estar asa, né? saindo atrás com a espingarda atrás da Lorena, né? Mais ou menos por aí mesmo, né? A coisa vai só... Doido pra deixar um banguela. Arrancar um dente. Não é fácil quando vai chegando essa hora aí, viu? E vai acontecer, né? Fazer o quê? Não tem. Então, a gente só espera que adie o que puder. O máximo O possível. máximo possível, né? Mas, assim, pô, amo meus filhos e quero que... Procuro passar o maior tempo possível com eles, né? No começo, eu trabalhava muito e eu fiz uma meta, assim, pra mim, sabe? Então, dos 21 falei, não, até os 35 eu vou trabalhar bastante e depois vou dar uma parada. E não consegui. Você tá com quantos anos Eu hoje? tô com 43, né? E cada vez a gente vai trabalhando mais, só que consegui agora mudar um pouco a rotina, tô cuidando mais da saúde, procurando, né? Malhando não, né? Treinando bastante. Treinando bastante. É assim, não é uma coisa que a gente gosta, Mas tem que ser feito, né? tem que ser feito e é bem isso, tem que ser feito. Então, assim, criei uma disciplina de treino, não falto, procuro já ir logo pela manhã para não ficar para trás. Mas, nossa, hoje me sinto melhor, bem melhor do que 10 anos atrás, assim, tô com outro pique, a rotina tá me ajudando muito, e agora com esse gás da clínica nova, então, assim, a gente tá todo mundo muito ansioso para mudar, para, né, fazer coisas novas, então, é uma coisa bem legal. E conta pra nós, quando vai ser a inauguração da clínica? Já tem uma data definida? Já tem a data definida, até assim, cara, foi uma coisa, a gente, era para ter sido antes, eu queria inaugurar junto com o aniversário da cidade, falei, não, Amanda, talvez vai ficar, vamos jogar uma semana depois, e hoje confesso que o certo é ter jogado um mês depois, né, porque vão acontecendo coisas que vai atrasando, mas chega uma hora que você tem que mudar e vai estar do jeito que tiver e mais pra frente a gente vai,
né? Vai fechando, As coisas, os Se equipamentos encaixando. chegando e eu só sei que assim, as pessoas vão gostar muito do ambiente, as tecnologias novas, vai ter o laser, vai ter um equipamento que a gente trouxe esse equipamento de profilaxia, né? Um equipamento suíço que ele aquece a água. Então, na hora de você fazer a limpeza, vai ser a água quente e é uma outra substância, ela chama eritritol, né? Que não vai dar aquele gostinho ruim na boca, não agride a gengiva. É uma forma nova de se fazer limpeza. Eu quero muito, pra você ter uma ideia, assim, o procedimento que eu mais gosto de fazer na clínica é a limpeza. E eu faço uma excelente limpeza, você tá Deixa eu entendendo? perguntar uma coisa. Existe, por exemplo, assim, um limite de limpeza? Por exemplo, eu posso limpar uma vez por mês, eu posso uma vez a cada 3 meses. Como que funciona isso? Eu Criou, sempre fiquei curioso. criou esse mito, assim, né? Olha, o recomendado é fazer uma limpeza a cada 6 meses, entendeu? Então, o recomendado, né, é uma vez por ano, ir no dentista e tal. Cara, é uma das coisas que eu quero desmistificar, entendeu? Eu acho assim, cara, limpeza, se puder fazer uma vez por semana, uma vez por mês, você tá entendendo? Pô, vou ir numa festa, quero, entendeu? Igual o cara cuida da barba, do cabelo, você tá entendendo? O cara dá uma atenção maior ao dente, você tá entendendo? Que a boca, Rodrigo, a boca é a janela da tua saúde, você tá entendendo? É por ali entra muitas bactérias, Então, assim, quanto mais você tiver em dia, a tua saúde vai corresponder. Eu falo assim, né? Depois do Covid, as pessoas, pô, todo mundo, impactou todo mundo. Independente, tanto em saúde quanto a. E é uma das coisas assim, que era uma preocupação, né? Pô, veio o Covid, o movimento vai cair, todo mundo vai. Cara, e graças a Deus para nós, assim, as pessoas passaram a procurar mais, a se cuidar mais, sabe? Então, quando a gente olha a boca, é uma porta de infecções. Então, assim, pô, se o paciente ficar debilitado, o cara vai para uma UTI com tártaro, com um dente precisando fazer canal, com uma coisa, ele tá levando bactéria, Pra você tá dentro entendendo? Para dentro do hospital, para dentro. Então, assim, a pessoa tem que estar em dia, sabe? O tempo inteiro cuidando, porque um dente infeccionado pode gerar um cisto, pode gerar um tumor, pode gerar, sabe? Então, assim, são várias coisas, até um tema para outro podcast, ou outro dia, ou alguma coisa, né? Eu gosto de falar bastante, alertar as pessoas em relação ao vapor, aos pod, ao câncer bucal, você tá vendo que é uma coisa impactante, sabe? Mais ou menos 6 mil casos por ano no Brasil, mata muito mais homens que mulheres, entendeu? Então, assim, é uma coisa que agrava. Eu tive um caso, agora me lembrei, aqui em Amambai, logo que eu cheguei, o cara chegou com uma feridinha na boca e era um comerciante aqui. E eu diagnostiquei, fiz a biópsia, enviei. O cara, 7 meses depois, faleceu. Um câncer extremamente agressivo. O câncer de boca, ele dá só por conta do tabaco? Não, não. Pode ser o HPV, entendeu? Que são fatores desencadeantes, né? Mas geralmente acometem homens acima de 40 anos que bebem, faz o uso do álcool e do cigarro, entendeu? Então, mas geralmente está associado ao HPV, a condição, a traumas, né? Uma raiz, uma ferida que iniciou na boca, vira o câncer, Câncer de entendeu? boca. Então, assim, são coisas que a população tem que ser alertada. Tem que ser alertada e procurar manter a saúde bucal o máximo em dia. Então, o cara ir fazer uma simples limpeza, Já ajuda. o dentista não está só olhando o dente. O dentista está examinando toda a boca. Então, você faz um raio-x panorâmico, um raio-x que tem um custo baixíssimo. Você vê inúmeras coisas que podem estar acontecendo. Você tá entendendo? Então, assim, a gente tem essa tecnologia aqui, a pessoa vai lá, olha,
poxa, olha, compara com o ano anterior, compara com, sabe? Não, e Então, tem muito equipamento que o Juliano tem, Raul, que é primeiro no Mato Grosso do Sul, que não tem clínica nenhuma do Mato Grosso do Sul. assim, Então eu falo assim, que a Mambai hoje, com a clínica do Juliano, né? E agora com essa mudança, com essa nova clínica que ele tá reestruturando, nós temos um centro odontológico em Amambai que é referência aí para muitos lugares. eu acho que a Mambai aqui já virou um polo médico, você tá entendendo? Eu acho que o Bandeira pô, revolucionou a saúde de Amambai, né? A gente vê o hospital regional, a gente vê a forma como ele trata a saúde e profissionais também, né? Nós temos profissionais já especialistas em quase todas as áreas, você tá entendendo? Aqui atuando em Amambai, profissionais novos com gás. Então, assim, as pessoas estão procurando. Então, a gente tem bastante paciente vindo de Ponta Porã, entendeu? Eu tenho pacientes que vêm de Carapó, que antes não vinham, né? Ou iam procurar Dourados e o paciente às vezes está vindo procurar a gente aqui, né? Até assim, os caras falaram, Juliano, como você vai fazer uma clínica de 600 e poucos metros em Amambai? Você tá ficando louco? Mas eu acho assim, a clínica não poderia ser em outro lugar, né? Eu, pô, só agradeço a Amambai, são 20 anos aqui, construí minha família, então não podia ser em outro lugar, a gente tá consolidado, eu gosto de viver em cidade pequena, sabe? Poxa, eu demoro 40 segundos da minha casa no meu trabalho, né? Então, assim, pô, você vai para um centro grande, porque muitos me criticaram, falaram, Juliano, como que você não faz uma clínica dessa na capital? Como que você não faz uma clínica dessa num centro maior? Só que, assim, eu gosto da minha vida, você tá entendendo? Eu gosto do jeito que eu vivo, do jeito que eu trabalho, sem ter... eu gosto, saio, já vou, sabe? Eu gosto de jogar tênis, eu gosto de... Então, assim, eu gosto de uma vida mais... Mais tranquilo. mais tranquila. Eu falo que a qualidade de vida de Amambai não tem. Não, é impressionante, né? A gente, fala assim, Mumbai não tem muito o que fazer. Cara, se você quiser, tem tudo para fazer. E outra, se você quer ir num shopping, tem perto, não tem nada, tem um aeroporto perto. Quem mora em Campinas, São Paulo, pô, para você tem que atravessar, para nós às vezes é mais rápido. Não, se você que olha só, esses tempos eu fui para São Paulo para sair do hotel que eu tava até o aeroporto, cara, levou quase 2 horas. Se eu vou pegar um avião em Ponta Porã, se eu sair de Amambai a Ponta Porã, 45 minutos. Andando razoavelmente legal, que são 80 quilômetros. Então, Você entende o negócio? e aqui, por exemplo, você vai pegar um avião em Dourados, que seja, ou agora ainda por Laguna ficou mais rápido Mais ainda, rápido. né? Então, assim, a vida em Amambai é muito tranquila, aquela questão, né, de ser perigoso ou não. E É o que a gente tava falando, né? Não tem erro. Pra quem trabalha, cara, não tem problema. Mas logo que eu cheguei, eu tava com uma semana aqui, deu um episódio aqui em frente à Rádio Jornal. E, pô, um cara executou o outro ali, deu um BO, sabe? Bem ali em frente e tal. E aquilo me assustou, né? Eu falei, opa, o negócio aqui é mais... E aí eu nem saía de muito medo, ficava meio... Mas aí depois a gente vai conhecendo, né? Vai dando tudo certo e sempre procurei trabalhar muito e esquecer. Foquei muito no trabalho. Eu sou um cara muito... Eu queria vencer, entendeu, Rodrigo? Eu queria vencer muito, então eu trabalhava demais da conta. Eu até hoje ainda, a gente trabalha bastante, mas, assim, só tenho a agradecer a Mambai mesmo. E Juliano, nossa pergunta clichê do programa. Se você tivesse um conselho pra dar pro Julianinho, lá de antigamente, Lá aquele atrás. garotinho lá atrás, Aham. qual que é o conselho que você daria pra ele? Cara, assim, como é que se diz que eu dou até pro meu filho, né? Ouça mais o seu pai, entendeu? Porque, assim, pra mim foi um divisor de água, sabe? Assim, tudo que meu pai falou aconteceu. Eu acho que ninguém te conhece mais do que seu pai ou sua mãe, né? Se você tem sua mãe ou seu pai. Lógico, né? Tem pais e pais, né? Mas eu acho que um pai
E hoje eu vejo, assim, né, as crianças não dão muita bola e não respeitam, né? Você foi professor, pô, você sabe a dificuldade que tá tendo com isso aí. Então, eu acho assim, ouça o teu pai e observe o que ele tá falando. Lógico que vai ter hora que você vai ter que discordar, mas eu acho que esse é um grande divisor de águas, assim, que pra mim é, foi o que valeu, entendeu? E voltando a falar da clínica, Juliano, eu vejo muito que você faz uns tratamentos que você deixa os dentes assim mais bonitos, mais brilhosos. Você aumenta a dente, diminui o dente. Você molda, você deixa a boa. Porque, cara, e outra coisa, o slogan agora é clínica, né? Antes era Odontologia Bernardi, né? Agora é Clínica Juliano Bernardi, né? Certo. Descubra o seu melhor sorriso. Você dá um sorriso novo para a pessoa. Como que você faz esses dentes novos para as pessoas? É isso? O que é esse tratamento que você faz? Legal. Eu não entendo, tá? Eu tô perguntando. Legal, Rodrigo. Não, assim, ó, em 2008, eu comecei a me interessar pela parte reabilitadora, entendeu? Então, tava surgindo em São Paulo. Primeiro eu fiz um curso em Maringá, entendeu? Com o Dr. Sidney Quina, que é um expoente, um cara assim que praticamente ajudou a desenvolver na área, entendeu? E aí, poxa, quando eu fui lá eu já assustei, falei, opa, o negócio não é tão simples. Aí eu fiz um outro curso em São Paulo. Eu lembro até hoje, quando eu cheguei no curso em São Paulo, o cara falou, mas da onde você é mesmo? Mas quem que você vai achar lá pra fazer isso aí? Tem jacaré lá? Tem jacaré da rua, Aí tem onça? até você explicar, né, onde que é Amambai, né? Aí quando fala, perto do Paraguai, Pondaporã, aí os caras ainda acham, mais ou menos assim, né? Mas o cara riu da minha cara, entendeu? Ele olhou pra mim e falou, quem que você vai achar lá pra fazer isso? Eu falei assim, olha, eu não sei. Eu só sei que hoje as pessoas querem coisa boa. Você tá entendendo? Então, assim, iniciei nesse processo em busca da lente de contato e tudo mais. E um erro muito grande das pessoas é Eu achar... achava que lente de contato era só pra olho. Exato. Não, depois eu vou explicar um pouquinho por que chama lente de contato e tudo mais. Mas o erro maior das pessoas é achar que a lente de contato é pra bonito. Entendeu? Que é pra ficar com o sorriso iluminado, que é pro sorriso ficar branquinho, ou isso ou aquilo, entendeu? Então, assim, a lente de contato é uma cerâmica, tá? Que ela tem uma certa espessura. Então, lente de contato, facetas de porcelana ou coroa em porcelana são tudo do mesmo material. Só que a lente ela conseguiu ser mais fina. Até um tempo atrás, a cerâmica, ela não aderia ao dente. Então você tinha que desgastar muito o dente, porque tinha uma estrutura de metal e a cerâmica ia por cima. O meu dente aqui da frente, ele é inteiro de cerâmica. Porque deu um canal quando era mais novo, Certo. deu um canal nele, o dente morreu, aí ele com o tempo começou a escurecer. Isso. Aí teve um dia que tava comendo assim, pum, trincou o dente da frente, Isso. o dentão da frente. Aí eu Enfraqueceu. tive que fazer ele inteiro, e foi que nem você comentou, ele realmente tem um pino lá e ele inteira Aí de a cerâmica. coroa inteira, É uma né? coroa inteira. Isso. Porque, assim, a cerâmica, Doido. ela não aderia ao dente, entendeu? De 15, 20 anos pra cá, se criou uma cerâmica onde você faz um tratamento nela e faz o tratamento no dente e ela adere ao dente. Então, foi se desenvolvendo e ela pode ter uma espessura menor. Então, a lente, ela pode ser 0,3, 0,2, 0,3 milímetros de espessura. Então, ela é extremamente fina. Então, ela só vem para cobrir o dente. Por exemplo, aquele dente que teve desgaste, que teve manchas, você tá entendendo? Que o cara usou muita força na escova, entendeu? Então, a lente ela vem só para cobrir esse dente. Então, às vezes, numa boca, você vai ter as três situações. Você vai ter lente, você vai ter faceta, que daí a faceta é de uma espessura um pouquinho maior, 1,2 milímetros. Aí já é uma faceta. E a coroa, com uma espessura maior ainda, onde vai pegar o dente inteiro
e aí é uma coroa. Eu posso perguntar? Pode perguntar. Juliano, eu fico assim, ó. Falo por mim. Cara, quando eu usei aparelho, o mínimo de diferença que dava no dente, eu sentia na boca. Sabe? Então, teve um dia que um dente meu descia um pouco mais, porque eu quebrei o aparelho e não voltei no dentista, né? Porque não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. Com menos de 15 dias, meu dente desceu. E aí eu fiquei com ele um pouco pra... Cara, dá uma mudança geral na boca, a oclusão fica muito... Tipo assim, parece que a boca fica Uniforme, né? torta, Sim. sabe? Agora, se chegar lá e colocar os dentes tudo novo, você consegue acostumar, a boca acostuma Isso. sabe? Então pensa comigo assim. Então você falou assim, olha, teve um dente que ficou mais alto. É a mesma coisa de você andar com um calço dentro do pé. Você tá entendendo? Então você vai mancar. Então se um dente ficou mais alto que o outro, ou isso ou aquilo, o maxilar, a mandíbula, é o único osso solto nosso do corpo. Então, quando você morde, um lado, ele tem que estar estabilizado pro outro. Ele não pode estar mais alto, sabe? Recalchutar, né? Isso, é aí onde entra, às vezes as pessoas falam assim, pô, Juliano, eu queria fazer só os dentes da frente. Você tá entendendo? Não dá. Não dá. Você imagina assim, os dentes é uma engrenagem. Como que você vai alterar essa engrenagem? Elas se encaixam, né? Como que você vai alterar essa engrenagem? Entendeu? É igual você pegar um caminhão que é para 16 pneus, você tá andando com 8, com 9. E os outros careca e os outros novo. Treinar só braço e não treinar perna. Exato, não tem jeito, você tá entendendo? Então, assim... Lembrei de uma vez. Você tem que fazer o conjunto todo. E aí é onde você desmistifica algumas coisas, sabe? Então, assim, parte para reabilitação bucal. Então, a lente, o tratamento, você falou assim, olha, você transforma o sorriso das pessoas, ou isso ou aquilo. Então, você recupera o que a pessoa perdeu. Como se o Rodrigo agora, com 40 e poucos anos, estivesse ganhando um esmalte novo para o dente. Então, a nossa geração, 40 e poucos anos, nós temos os dentes, só que os dentes foram muito judiados. Às vezes era colocava aquela restauração escura, lembra? Do amálgama, de prata. Sim. E tudo mais. Então, às vezes era uma coisa pequena, o dentista tinha que abrir uma caixa grande para poder ele parar. Pô, é excelente a restauração, dura muito tempo. Só que às vezes quando ela dá problema, ela leva o dente embora, entendeu? Então, assim, é ideal você trocar, remover essa restauração. E o que aguenta semelhante a ela é a cerâmica, tá? Então, são coisas que aí você faz todo um planejamento e é onde vem a transformação. Então, você recupera, porque a pessoa vai gastando os dentes, o terço inferior da face ele vai diminuindo, entendeu? É onde a boca vai envelhecendo, né? Então, a geração dos nossos pais, a maioria usa dentadura, a maioria foi mutilado. Tá entendendo? Então, gastava a dentadura, ele vai lá, troca a dentadura. Ele volta aquilo que perdeu. Nós não, os dentes vão gastando. Então, vai diminuindo o terço inferior da face, vai dando aquele aspecto da boca envelhecida. O paciente em repouso não mostra mais o dente. É onde você tem que trabalhar, principalmente nos dentes do fundo, aumentando esses dentes para aumentar essa dimensão. Isso eu já notei que os primeiros dentes que são... É o fundo, né? É o fundo. A boca é como uma tesoura. Você tá entendendo? Então você abriu, aumentou lá atrás, ele abre aqui na frente. Então é onde você tem onde trabalhar. E isso repercute na tua articulação, repercute no teu temporal. Às vezes o paciente tem cefaleia, dor de cabeça, que está envolvido com todo esse sistema. Tá? Então, assim, a boca... os dentes em si, ela controla inúmeros fatores no teu corpo. E hoje, com o estresse do dia a dia, cada vez a gente mais agitado, a gente não desliga, né? O tempo inteiro, celular, as pessoas não desligam mais. Então, assim, esse músculo, quando você dorme... Ele contrai. É isso que é o bruxismo? Isso. Foi bom você falar um pouco do bruxismo, né? O bruxismo é você ranger os dentes, tá? O bruxismo em si não é uma doença. Entendeu, Rodrigo?
Ele não é uma doença, ele é uma condição. Então, às vezes, você vai ter o bruxismo, vai ter um tempo que você vai ter, pode ser um tempo que você não tem aquele bruxismo, tá? Vai muito da tua condição, do momento que você está passando. Mas o bruxismo, então, é condição psicológica e aí acaba refletindo nos dentes, é Refletir nos dentes, porque como é que se diz? A tua tensão, você tá entendendo? vai gastando esses dentes. Pode ter um bruxismo ativo, onde a pessoa faz aquele barulho dormindo, você escuta o ranger dos dentes mesmo. E é onde ou a pessoa só trava. Você tá entendendo? Existem os picos de bruxismo, sabe? Ele é bem do sono profundo ao sono leve, que é onde ele acontece. E dura em média de 5 minutos. Mas nesses 5 minutos ele faz um estrago grande. Tá? Então você falar assim, Juliano, tem cura para o bruxismo? Não, o bruxismo não é uma doença. Ele é uma condição. E não existe, assim, existem tratamentos para amenizar os efeitos colaterais do do bruxismo. bruxismo, entendeu? O mais comum é uma placa protetora, você Eu tá uso. entendendo? Né? A placa, poxa, Fica um ela mordedor, alivia. né? Fica um Hã? mordedor, né? Isso, ela alivia bastante e ela alivia principalmente os efeitos colaterais do bruxismo, que são o quê? Desgaste nos dentes e tudo mais. E essa geração Z, você tá entendendo? Né? A gente, cara, é assustador. Você pega adolescentes, jovens, assim, de, cara, 25 anos, com desgaste de paciente com pessoas de 40, 50 anos. E é entendeu? incrível, né? Como que o contraste, né? Porque antigamente o acesso era bem mais difícil, aí hoje o Isso. acesso é mais Mais facilitado, fácil. mas ao mesmo tempo tem esse contraste que o desgaste dos dentes da geração nova é maior do que a antiga, quase. Isso. E elas não procuram o dentista, né? É difícil, porque antes, assim, se procurava quando tinha dor, né? Então, assim, é uma coisa que essa geração tem muito, quase não vai ter cárie. Então você olha as crianças, a mãe já começa a procurar desde cedo, faz o selante. Então, cárie não vai ter, não vai ser como os problemas da nossa época. Acesso ao dentista era difícil, E era longe, não, e bala doce. sete belos. Isso, doce o tempo inteiro. Então hoje a Malha alimentação tá mole. melhor. Só que aí vem esse outro agravante. O quê? Muito tempo na frente de tela, sabe? Crianças, vara madrugada em iPad, celular. Então aquilo gera uma tensão muito forte. E aí vai criando. Então tem até um nome que é a síndrome do envelhecimento precoce dos dentes. Essa é um dos maiores desafios da odontologia da atualidade, entendeu? Que é onde, assim, nós estamos tendo que se debruçar sobre pacientes jovens com alto índice de desgaste. Por quê? Muita comida industrializada, entendeu? Comidas ácidas, excesso de refrigerante. Então, aquilo altera o pH associado a um bruxismo, apertamento, a um estilo de vida, né? Às vezes você pega atleta, sabe? Atleta, o cara, pô, fortão, o corpo em dia, ele acha que tá com saúde 100%, mas tá com a boca doente, entendeu? Uma coisa que agora eu fiquei curioso. Você pega uma pessoa mais jovem, você trata, faz a lente, faz toda essa... monta a boca da pessoa. Só que se ela não tratar o psicológico, isso aí não vai desgastar também, não vai voltar a ter problema. Uma boa colocação tua. Então é assim, ó, se já houve um desgaste e você vai recuperar aquilo que perdeu, excelente. É melhor se gastar de novo que gaste o artificial e mantenha o teu natural. Você tá entendendo? Agora, se você tiver que desgastar para colocar algo artificial, aí é melhor esperar. Então, assim, às vezes tem casos, porque a lente, ela pode ser bem fina, né? Então, às vezes é uma pergunta que as pessoas, mas assim, não é muito nova para colocar lente ou isso, aquilo. E é durável também, porque, tipo assim, você vê que é uma coisa... Ela é durável, ela tem, assim, uma força quase até maior do que do esmalte do dente. Ela é até mais dura do que o esmalte do dente, sabe? Então ela até consegue gastar, às vezes, o antagonista do que o... Ela é
não quebra. E Hoje, ela não sofre influência também, como um dente, o dente é um osso, ela não sofre tanta influência de coisas externas como o dente normal tem, boa né? comparação, né? Então, O dente é como o osso, ele tem poros, então a cerâmica, ela é como um vidro. é um mineral ali, então, tipo, Ela, ele é ela é bem como um blindado. vidro, ela é como uma... Aí fala assim, olha, mas eu fumo, eu tomo muito café. Ó, se você colocar o café dentro dessa xícara, ela não vai ficar preta. A cerâmica, ela não absorve nada. Você tá entendendo? Então é Entendi. uma coisa que as pessoas perguntam, "Ô, mas não vai mudar a cor ou isso ou aquilo." Então, quando você faz em casos jovens, são casos identificados, sabe? Assim, não é para todo mundo, sabe? Então, assim, eu gosto de fazer trabalhos assim, acima dos 40 anos. Daí a pessoa, se daí já teve um desgaste, os dentes estão precisando, isso, aquilo. Ah, Juliano, mas tem gente mais nova que coloca, pô, se não vai ter um desgaste nos dentes, ele quer mudar, ou às vezes o dente é muito pequenininho. Ou é a mesma coisa você pegar assim, tem meninas que com 18 anos precisa colocar silicone. Você tá entendendo? Ela precisa. Não, não, o mamilo não cresceu, tá pequeno para ela, e às vezes ela é alta, ou isso aqui. Então, assim, casos não pode generalizar, mas tem adolescente que precisa colocar lente. O dente é muito pequenininho. Então o cara Entendi. ali tá com 20 anos, com um dente muito infantil. Entendeu? Então, assim, dá para o cara fazer. Existem casos e casos. Casos e casos, não pode generalizar, as pessoas achar que é para todo mundo. E quanto mais puder adiar, melhor. Não é uma coisa que me incomoda tanto. Tem coisas que só a ortodontia resolve, um bom clareamento resolve. Ótimo, entendeu? Agora, quando tem que fazer, às vezes a gente, pô, você pesquisa na internet, desgastou muitos dentes, ou isso, aquilo. Tem uns MC, né, que coloca, gastou os dentes todos fininhos, isso, aquilo. Assim, a gente vê tanta coisa, de todos os assuntos, a internet tem o lado bom e o lado lado ruim, ruim. você tá entendendo? O que eu falo para as pessoas? Procure um bom profissional, alguém que você confie, alguém que para te deixar tranquilo. Pegue mais opiniões, como tudo que a gente vai fazer. Pega mais opiniões. E é um procedimento médico, é um procedimento estético, mas é um procedimento médico também. Médico, vai influenciar no teu corpo inteiro, você tá entendendo? Influencia no teu bem-estar geral. Então é uma coisa que tem que ser muito bem pensada para fazer. Assim, é um procedimento bom, um procedimento válido, um procedimento que pode fazer com tranquilidade. Só que assim, pegue alguém que já fez, alguém que você tenha referência, para não se decepcionar. A gente vê, assim, mais eu escuto, pô, era um sonho e se tornou um pesadelo, sabe? Então, assim, Mas tem que fazer. assim, eu faço uma pergunta. Se tornou um pesadelo, por quê? Então, Porque se você faz um negócio direitinho, com um profissional qualificado, não, né? aí dificilmente vai ter, você tá vendo? Só que, como em toda área, você tá vendo? Existe, a pessoa acaba fazendo por impulso, isso, aquilo, E me dá a desgasta impressão demais. que o resumo também que acontece muito disso é aquela história do barato sai caro. Tá Entendeu? ligado? Às vezes aparece a pessoa, eu quero fazer muito isso porque esteticamente fica bonito. Aí o primeiro cara que vai faz um orçamento ali em 3, aí um cara ali cobrou mais barato, não conhece o profissional, não sabe da carreira dele, não sabe as especializações que ele tem nesse ramo. Vou fazer, pega lá e faz. Aí é nítido a faceta, a gente vê muita diferença mesmo de pessoas. Tem pessoas que você vê que fez, você vê que esteticamente não tá tão refinada como outra pessoa que fez. E isso é o reflexo total do profissional. Se você for pesquisar e for ver com quem ele fez, com quem o outro acabou fazendo, é o reflexo, que nem você comentou. O resultado final Depende do único e exclusivamente, eu acho, que é do Raul, profissional. pra você ter uma ideia, E assim, do cuidado da pessoa com aquilo, né? Também, Porque né? uma reabilitação, por exemplo, você vai fazer ali 14 elementos, uma boca toda e tal. Pra vocês terem uma ideia, ela envolve, em média, 50 pessoas. Entendeu? Até do início, para você chegar ao final, envolve em torno de 50 pessoas num trabalho desse. Então, assim, cada boca é única. Por mais que a gente tenha máquinas, que, cara, a boca é como se fosse o DNA, é uma digital, é uma coisa, assim, única.
sabe? A boca do Rodrigo, a do Raul, é completamente diferente. Não, tanto é que antigamente eles identificavam as Sim, pessoas pelos pela arcada dentes. dentária. Pela arcada Arcada dentária. dentária. Não, Exatamente. a gente, né, o cara morreu queimado, né? Então é onde... Buscava o É uma dentista pra digital. saber se era. Isso. Não, pelo raio-x, você consegue identificar, entendeu? Você tem um raio-x do paciente, o paciente É um Você DNA consegue- ali. é um DNA, não tem como. Então, assim, é uma coisa que envolve muita gente para poder fazer dar certo. E as pessoas acham, assim, tem muita. Às vezes eu chego lá e falo assim, principalmente em casos de implante, né? Pô, a gente vê na televisão, chega lá, já coloca tudo e já sai no outro dia. Olha, não é assim. Não funciona assim. Você tá entendendo? A internet, propaganda na televisão. E às vezes, assim, tem, né, clínicas que iniciam, quer fazer tudo, aí acaba onde acontecendo esse tipo de coisa. O sonho vira pesadelo. Eu falo assim, né? Às vezes os pacientes vão ali e falam assim, olha, eu tô há 20 anos em Amambai. Você vai me encontrar no mercado, você vai me encontrar na pizzaria, você vai me encontrar na rua. Se eu fizer algo que não for condizente, você tá entendendo? Como que eu vou te olhar entendeu? Então, assim, a responsabilidade é muito grande. Então, aqui a gente não pode errar. Saúde, você não pode errar, não tem como dar erro. Então, a parte, a gente conhece todo mundo, então eu trato filhas de amigo meu, filhos, né? Então chegou É uma cidade que tem 40 mil habitantes e que todo mundo conhece todo mundo, né? Então você não tem espaço pra errar. Não tem como. não Não tem como. Você não tem esse espaço pra errar. Não tem, e a nossa produção é difícil. Se você errou um e errou grave, às vezes te Lascou. mancha. Aquela história. Você pode ter 100 mil casos de sucesso. Se você Mas cogitar fazer cagada aquilo lá acaba te queimando. Então, Não, tipo, é terrível, né? Então, assim, é uma coisa que não pode ter erro, tá? Tá. E aí, Juliano? Ansioso, então, pra questão da clínica? Pra Não. reinaugurar a clínica? A ansiedade batendo. Já chegou todas as máquinas ou ainda tá na... Não. Essa semana a gente tem muita coisa nova aí pra Eu vi que você postou no Stories hoje. Já chegou uma lá. Já falei, não abre, espera aí que eu quero ir lá filmar. Não, vai ser bem, bem legal. A gente tá ansioso para abrir todos os equipamentos, tudo funcionar. Eu sei que chegou uma máquina de raio-x nova? Isso, é um raio-x portátil digital. A gente já tinha um raio-x daquele pequeno digital, só que ele pega na mão. Então ele tem um baixo índice de intensidade, entendeu? E de radiação para a pessoa, muito mais seguro, baixo índice de radiação, e a gente consegue. Porque antes a gente tinha um que ficava acoplado na parede, ou um pedestal que você trazia até, e é assim, monstruoso o tamanho, sabe? E esse não, ele é portátil, digital, melhor. Tem uma outra máquina que está vindo aí também, que ela fresa o dente, então a gente consegue fazer o dente e entregar no mesmo dia para a pessoa, um dente definitivo de cerâmica. Raul, ele chega lá assim, ele coloca o bloquinho de cerâmica e a máquina vai lá e... Isso que eu ia falar. Eu, quando fiz o meu aqui da frente, por exemplo, eu passei um bom tempo, não lembro, foi, esperando, se eu não me engano, né? um mês. Eu passei com um provisório, que ele era bem zoadinho, assim, era meio áspero e tal. Isso. Por causa que na época era e tinha que tirava um molde, ia pra lá, aí voltava, ele testava e ficava certinho. Então, era um procedimento longo, então. Sabe aquelas impressoras 3D, Raul? Exatamente. É igualzinho ali, você chega lá e ele imprime o dente, cara. É muito louco. Então hoje, graças a Deus, a odontologia se digitalizou, né? Eu ficava indignado, né? Moldagem, alguma coisa desse tipo, pô. Você vai alinhar, há quantos anos tem alinhamento e balanceamento computadorizado? E o dentista era aquela massa que você botava na boca, aquilo lá. Tinha que mandar protético pra isso, pra aquilo. Não, graças a Deus hoje a gente consegue, né?
em um caso igual o teu, você falando ali, né? O paciente, pô, perdeu um dente da frente, a gente faz o escaneamento, desenha o dente no computador, a máquina fresa em 8 minutos, Você sai ali com o dente pronto. em 21 minutos, tá com o dente completamente pronto e instalado. Entendeu? Essa tecnologia a gente já tem a mão. Essa eu vou experimentar, porque eu tô sem um dente. Então você pode ser cobaia tranquilo, entendeu? Então, Você assim, cobaia, eu quero imprimir meu dente agora. é uma coisa fantástica, né? Você falou da impressora 3D, né? A impressora 3D veio para revolucionar. Nós temos 2 impressoras 3D, então onde a gente você não tem mais que vazar o gesso, aguardar secar e tudo mais. Então a gente já consegue fazer de forma computadorizada. A parte de aparelho mudou muito. Você tá vendo? Hoje existem os alinhadores, você tá vendo? Onde são placas que a pessoa vai trocando cada 10 dias, sabe? E vai alinhando os dentes. Então, assim, você não precisa mais pôr aquelas peças todas. Então, assim, a odontologia deu um salto de qualidade muito grande, né? Então, a gente, graças a Deus, eu sempre procurei muito investir em tecnologia. Eu lembro uma vez que eu comprei um aparelho de tomografia e era um absurdo de cara, assim, né? E eu lembro que eu virei pro meu pai e falei assim, olha, pai, ele falou assim, meu Deus, mas o preço de um trator novo e tal. Eu falei assim, pai, mas esse é o meu trator. Se eu não tiver isso aqui, o cara tem que ir a Dourados para fazer. Não, mas é igual o pessoal fala assim, mas você gastou tantos mil no telefone. Cara, mas eu uso o telefone pra trabalhar. Pro meu serviço. É pro meu trabalho. Não tem jeito, não, mas você gastou né? tantos mil num computador. Eu falei, eu uso o computador pra trabalhar. Não é uma coisa... Não é uma coisa né? assim. Então, se você não tem, né? Pô, outro vai ter e vai passar na minha frente. Isso. Então, a gente tá muito feliz. Tomara que dê tudo certo. Acho que a equipe tá bem animada, assim, tá todo mundo muito ansioso para a clínica nova. Vamos fazer uma espécie de um coquetel no dia da inauguração. Então, desde já queria convidar os pacientes, os amigos, quem quiser conhecer a clínica, passar no dia, tá? Vai ser bem recebido para a gente poder estar mostrando, né, toda essa tecnologia para vocês, explicando, mostrando e conhecer melhor a clínica. A clínica tem vários ambientes, são 7 salas de atendimento. A gente tem, por exemplo, Rodrigo, vários dias da semana, às vezes a gente ultrapassa a hora de almoço, entendeu? Não tem, às vezes você começa no caso, o caso demora, ou isso ou aquilo. Então, a gente tem um ambiente gostoso lá para almoçar, se quiser descansar, entendeu? Então, a clínica ela não só pensou no paciente, não, mas ela tá cara, pensando também nos colaboradores. Pô, cara, mais da metade da vida a gente passa dentro da clínica, então a gente procurou ter bastante conforto, né, para as meninas, para todo mundo, porque a gente passa muito tempo dentro da clínica e ser um ambiente... Eu nunca gostei de trabalhar muito fechado, sabe? Eu gosto sempre de ter vidro, eu olhando a rua. Eu gosto de ver, não gosto muito fechadão, não. O Raul tem uma parte lá. Pode falar. Tem uma parte lá que é o segundo andar, ele tem mais um espaço de 10 por 10 lá aberto ao céu, assim. Cara, muito legal. Não, legal. Sabe? A gente fez tipo um lounge, assim, pra ficar ali, pô, né? E às vezes a gente tem muitos pacientes de fora. Né? Então o paciente às vezes vem com a família e passa o dia na clínica, tá entendendo? Então traz a família toda para fazer tratamento, ou é um caso grande, então a gente vai acomodar bem as pessoas. Não, e à noite também ali tá lindo, você tem que passar, quem passa ali pela rua da clínica, né? Ficou cara, bem iluminado, o prédio né? tá muito bem iluminado, é vistoso, é frondoso. O projeto ficou muito bom, viu, Juliano? Não, foi bom. Assim, falhas a gente tem, né? Hoje já tem algumas coisas ali que eu falei diferente, mas a gente fez uma sala ao centro, que vai ser tipo uma espécie de mini centro cirúrgico, sabe? Onde o paciente vai, aí o paciente já não sai mais pela frente, já vai sair pelo fundo. Tudo a gente pensou assim, máximo para dar, vai ter uma sala de descanso pro paciente
entendeu? Às vezes o paciente fez uma cirurgia, vai sair operado, então ele fica um tempo, a gente fica cuidando dele ali, para depois sair para o procedimento. É algo de primeiro mundo mesmo, não tem. A gente Mambai procurou... hoje... Não, com certeza, assim, eu tenho orgulho para falar. E assim, aqui a gente tem uma espécie de fartura de espaço, né? Então, assim, a gente conseguiu fazer algo amplo que é onde as pessoas vão se sentir bem de estar no dentista. Juliano, entendeu? você pode falar o valor do investimento da brincadeira? Cara, o investimento foi alto. Tudo começou assim, né? A gente tem o FCO no estado, né? E aí, olha, faz um FCO, você vai pagando aos poucos e tudo mais e tudo mais. Mas o dinheiro do FCO, assim, foi 20% da obra, entendeu? E aí mas graças a Deus, assim, conseguimos concluir e é um valor alto até para odontologia, mas assim, estamos muito felizes e creio que vamos ter muito sucesso, se Deus quiser. É isso. Juliano, quero agradecer aqui a sua presença no DigoCast, Beleza. para contar um pouco desse seu investimento, para mostrar para as pessoas que nós temos gente que veio para Mambai e venceu, entendeu? Começou pequeno como todo mundo, são histórias, né, de pessoas que deram certo. E é isso que é o DigoCast, é contar a história das pessoas que vieram para cá, de que moram aqui, sabe? Dar oportunidade para todo mundo, porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu vou fazer o quê em Mambai? Você entendeu? Uhum. E olha só, quantas pessoas que estão em Amambai e que tiveram a sua vida, que mudaram a sua vida. E vieram de cidades que eram grandes também. Sim. Entendeu? Então eu acho que isso é legal. Quero deixar o microfone aberto aí para você fazer suas considerações finais. E tamo aí, você precisando de alguma coisa, né? Quiser voltar um segundo podcast pra gente falar de legal. câncer de boca, Isso. ou um segundo podcast pra gente falar aí dos tratamentos ortodônticos, do que Legal. for, Não, entendeu? vamos sim. Fica à vontade. Vamos fazer sim. Rodrigo, cara, tô muito feliz. Obrigado aí pelo convite, tá? De poder falar um pouco. Confesso que eu tava um pouco nervoso no começo. Você fica um pouco tenso, né? Nunca participei, nada e tal. E, assim, a odontologia me deu tudo. Sou muito grato à minha profissão. Amo o que eu faço. A gente, hoje na clínica, assim, cara, trabalha com diversão. O trabalho é tenso, né? Você tá com uma responsabilidade muito grande ali. E além de você estar trabalhando, você fazer a gestão não é fácil, né? Graças a Deus eu tenho a Amanda, né, que faz boa parte e nós estamos com uma equipe muito boa, mas é uma profissão assim encantadora. Hoje eu acredito que a gente inspira muitos a serem dentistas. Várias mães, pais, às vezes vai lá no consultório, olha, meu filho está pensando em fazer odonto, ou isso, ou aquilo. Desde já ó, as portas estão abertas, quiser lá passar um dia, uma tarde, uma manhã, vão lá, vai ser o maior carinho mostrar para vocês como é que funciona a profissão. Eu acho que é uma profissão que está em amplo desenvolvimento. Eu, quando cheguei aqui em Mambai, agora até lembrei isso, assim, uma das grandes pessoas que me inspirou foi o Dr. Pistorello. Quando eu cheguei em Mambai, ele já tinha uma idade avançada, que ele começou na odontologia um pouco mais velho, sabe? E quando eu cheguei em Mambai, ele estava construindo a clínica dele ali. E, cara, aquilo me deu um gás danado. Você tá vendo? Eu falei, nossa, foi uma baita de uma inspiração. E ele abriu o consultório para mim, me mostrou todo o consultório, acompanhei eles em 2, 3 cirurgias. Pô, Pistorello foi uma grande, grande inspiração. Trabalha até hoje, meu. Entendeu? Trabalha até hoje. Um cara fantástico, Pistorello, Moacir. Pô, os caras inspiram demais. Então, assim, tem o maior respeito do mundo por eles. Então, tá de portas abertas. Eu acho que a odontologia só tende a melhorar, tá? Então, muito obrigado e precisando, tô aí.
Tá aí. Obrigado, Juliano. Beleza. Tamo junto. Ah, pera aí, Raul, não cortou ainda? Não, não. Olha lá, eu esqueci mais uma vez, ó. Quero agradecer ao Anderson, né, lá da Personalize, que personaliza nossas canecas, ele patrocina o DigoCast aí, né? E tem uma caneca, olha lá, ó, Juliano Bernardi. Legal. Tá precisando de um presente, tá precisando de algo personalizado, de um brinde para sua empresa, para você, presente de aniversário? Procura Personalize lá com o nosso amigo Anderson. Valeu, pessoal. Tem uns Tamo- presentinhos aí, Ó, ó. Rodrigo, trouxe um presentinho pra você. Olha. Isso aqui é um... A gente fala que é um kit chegada, né? O paciente às vezes inicia uma reabilitação e tal. A gente dá esse kitzinho. Aqui tem uma vamos escova abrir, que vamos a abrir, gente- vamos abrir. Uma escova que a gente indica, tem uma toalhinha, uma necessaire para viagem, que é bastante útil. Ah, é Olha. bastante útil, o pessoal gosta. Não, pra viajar, geralmente é um auê pra você achar um lugar pra colocar pasta de dente, Isso, escova, né? isso, é uma coisa Você legal. guarda dentro da meia, Aí. faz um caramba. Vai viajar. Trouxe uma pra você também, né, Raul? Tá aqui. O Raul ganhou uma também, É gente. Isso aí, Raul, tá? Tá bem embaladinho aqui. E assim, espero vocês lá na inauguração. Opa, nós tá? vamos estar lá, né? Vamos lá e vamos comemorar aí. E já fazer propaganda, né? A agência Ômega, né? Ela vai fazer toda a cobertura Isso. da inauguração da nova clínica de Juliano. Ó, aí, ó, bonitinha, necessária, ó. Legal. Eu pensei que era tipo aquelas bags que a molecada tá usando agora, cruzado no peito, assim. Tá? Ah, legal, ó. Não, Tem uma nossa, toalha. né? Legal. Tem Obrigado, uma Juliano. escova e tem algumas coisinhas aí. Ah, legal, tá Muito ótimo. top, né? Beleza, Muito Rodrigão? obrigado, tamo junto. Juliano. Opa, valeu. É.